Oi. Ahn, Depois de muito conversar com amigos e discutir, rediscutir e quase brigar sobre esses filmes da DC que, a bem da verdade, não tão bem amarrados, eu decidi fazer esse vídeo. Porque eu tenho as minhas ideias pessoais de como que esses filmes, né, deveriam ser feitos. Eu sei que isso não vai mudar absolutamente nada no cenário, mas gostaria de pelo menos poder jogar uma certa luz sei lá, cara, apontar um caminho, né? Porque tem que se olhar para trás para poder ver o que vai se fazer de certo no futuro. Ou não. Bem, vamos lá. Primeira coisa, é, ligando todos os filmes sem exceção, tá? Desde a trilogia do Batman do Christopher Nolan. Primeiro ponto, eu não mexo em absolutamente nada dos dois primeiros filmes do Nolan. Nada, nada, nada. Para mim são filmes absolutamente redondos que não precisam ser mexidos. Começaria a mexer a partir de 2011 com o filme do Lanterna Verde. Lógico que existe uma resistência muito grande sobre esse filme do Lanterna Verde, não sem razão. Contudo, acredito que a premissa dele não é de toda ruim. O problema foi a forma como o filme foi trabalhado e o cenário no qual o filme foi desenvolvido. Primeiro ponto. Esse filme não poderia, em hipótese nenhuma, ser desenvolvido dentro de uma grande cidade. Tá? Era necessário que ele fosse desenvolvido num país afastado, dentro de um cenário de guerra, tá? Para que ele pudesse se fechar nesse primeiro momento em torno de si. Isso era absolutamente fundamental. Haveria a personagem da Amanda Waller no filme, ela seria fundamental também para o filme, e mantendo-se mais ou menos a mesma premissa. Haveria um embate no começo entre o Parallax e o Abin-Sur, ambos iriam cair na Terra, mas ambos enfraquecidos. Ambos seriam pegos pela Amanda Waller, ou pelo pessoal dela, lógico, né? Que ela só manda, não faz nada. E postos em lugares diferentes, mas ainda dentro desse país em conflito. Quero deixar claro que esse país em conflito pode ser fictício, não precisa ser necessariamente um país real, tá? Posto isso, o que aconteceria? Como aconteceria o encontro do Abin-Sur com o Hal Jordan, o Lanterna Verde? Isso poderia acontecer com a nave do Abin-Sur batendo no caça do Hal Jordan, sendo com o Hal Jordan pilotando um helicóptero ou um avião que fosse com a equipe pegar o Abin-Sur, certo? Mas essa é uma parte pormenor da coisa, tá? O que seria fundamental nesse filme seria o seguinte: trabalhar, muito bem trabalhado, a questão do fator medo, que o Parallax se alimentasse desse fator medo. E nada melhor do que um cenário de guerra para que um ser que se alimenta do medo se tornar cada vez mais forte, certo? Pelo menos isso na minha visão. O Hal Jordan, por sua vez, que já tinha no começo do filme feito uma besteira e por isso acabou sendo mandado para esse país lá para novamente ser militar e trabalhar nesse país, ele acaba confrontando os seus superiores porque eles queriam fazer uma vivificação do Abin-Sur. Não sabe o que é vivificação? Procura no Google. Não é legal. Não é legal mesmo. Só que ele se revolta e aí contra os seus superiores e luta para salvar o Abin-Sur, que nesse primeiro momento, lógico que ele não consegue, tá? E aí os soldados levam ele para uma cela, batem nele, papapá. E no meio dessa situação toda, acontece um milagre. Pelo ato dele de tentar salvar o Abin-Sur daquela situação, o Anel escolhe ele. O Anel escolhe ele como sendo Lanterna Verde. E aí, o resto dá até para imaginar, né?
Eu imagino uma cena assim, eles preparando a operação para vivificar o Abin-Sur e o anel furando paredes, atravessando a porta da cela e a cela se iluminando completamente e no final saindo ele de lá como Lanterna Verde. Mas eu não quero entrar muito nesses pormenores, não é bem o que eu quero abordar nesse vídeo. Até porque se eu ficar enchendo muito de detalhes, eu posso acabar me perdendo e tornando tudo muito confuso. Tá? Mas o que acontece? Ele vai, salva o Abin-Sur, ainda vivo, e sai dessa base militar com ele. Nesse contato depois com o Abin-Sur, os dois isolados, uma coisa meio que inimigo meu, entre aspas. Se você não viu Inimigo Meu, assista. Ótimo filme dos anos 80. O Abin-Sur explica tudo para ele com relação ao anel, tal, como funciona mais ou menos, porque ele ainda não tem aquela manha toda. E ele vai, óbvio, desenvolver o resto do filme sem o Abin-Sur que morre, e ele vai atrás do Parallax, que está em outra instalação, e que por sua vez acaba tomando conta do corpo de um militar, de um general. E através desse militar, ele vai recrutando os seus asseclas. Como que ele vai fazer isso? Confesso que eu não cheguei bem a pensar nessa parte. Mas isso serviria de gancho para que o filme se desenvolvesse. Ou seja, trabalhar no filme toda essa questão do medo versus a vontade. O medo versus a coragem. Tá? Eu aproveitaria logo nesse filme também para lançar a mão de colocar um tantinho assim de outros Lanternas Verdes. Mas como é que eu faria isso? Poderia fazer uma citação ao John Stewart, ainda como John Stewart. Por exemplo, aparecer um soldado que fosse tentar impedir o Lanterna Verde, o Hal Jordan, já de Lanterna Verde, de salvar o Abin-Sur. E ele tenta impedir, mas na hora ele não faz nada. E tá lá no uniforme do cara escrito Stewart. Um negão, né? Escrito Stewart. Seria uma ótima maneira de já pegar esse gancho para um filme futuro, tá? O filme se desenvolve, o Hal Jordan consegue vencer o Parallax com a ajuda de um grupo de militares, tal. E só que no final, o que acontece no final desse filme? O Hal Jordan, ele tem que ir para Oa, porque ele não completou seu treinamento. Ele ainda não é um Lanterna Verde de verdade. Então, como ele ainda não é um Lanterna Verde de verdade, ele tem que ir para Oa, deixa lá na Terra a Carol Ferris, né? Fica aqui na Terra e ele vai para Oa e assim terminaria o filme. Como eu disse, eu não construí toda a história, eu apenas estou colocando pontos para que esses pontos sejam ligados futuramente. Ok? Terminou Lanterna Verde dessa forma. Vamos para Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Eu pensei muito em como é que eu ia mexer nesse filme, até porque eu não queria muito mexer nele. Só que aí eu vi que precisava. Precisava, porque senão alguns pontos não iriam ficar claros futuramente. Então vamos lá. O que era para mexer em Cavaleiro das Trevas ressurge? Primeira coisa, ponto fundamental, a inserção do Robin. Muita gente vai reclamar, não precisava. Talvez não precisasse mesmo, mas eu iria inserir o Robin sim. E quem seria o Robin? Seria o personagem lá do John, o policial John. Aí muita gente vai reclamar de novo dizendo, mas esse não é o nome do Robin. Eu vou dizer que é. Porque o primeiro nome do Dick Grayson é John Richard Grayson. Tá? Bom, posto isso, o que iria acontecer? Acontece toda aquela situação em que o Batman vai confrontar o Bane quebra a coluna do Batman e manda o Batman lá para a prisão da onde ele saiu. Só que aquela prisão, é óbvio que é em outro país, aquela prisão não é nos Estados Unidos. Tá? Como é que a gente iria começar a ligar os pontos desse filme? Alfred. Todos se lembram que o Alfred, no começo do filme, o Bruce Wayne demite o Alfred. Uma coisa que fica totalmente sem sentido na história. Mas
ela iria servir nesse ponto para isso. O John descobre, ou o John ou o Lucius Fox, alguém vai descobrir para onde que o Bane mandou o Bruce Wayne, mandou o Batman. Só que aí eles têm que sair de uma Gotham totalmente sitiada para ir salvar o Batman lá onde o Batman está, lá onde o Bruce Wayne está, lá na prisão. Tá? Usando de uma comunicação lá entre eles, o Lucius Fox consegue entrar em contato com o Alfred. E o John decide fazer alguma besteira para que o Bane pegue eles e mande ele lá para a condenação do exílio, que seria caminhar lá no lago congelado, na Baía congelada, e matar ele daquela forma, né? Se ele não morresse de tiro, morria caído congelado. Só que ele consegue sobreviver. Ele consegue chegar do outro lado. Quando ele chega do outro lado, quem está esperando por ele do outro lado? O Alfred, óbvio, certo? E aí ele se prepara para ir salvar o Bruce Wayne. No meio dessa preparação, é lógico que ele decide se transformar num personagem, se transformar em alguém que não era ele. E aí vem o Robin. Eu não mudaria a questão daquela cena sensacional da escalada do Bruce Wayne saindo do buraco na prisão. Aquilo dali não tem por que ser mudado, aquilo tem um significado muito grande. Mas depois dessa cena eu iria inserir uma outra cena dele fugindo da prisão, fugindo de soldados, fugindo de guardas, e aí chegaria o Robin para salvar ele. Aí o Robin salva ele, eles vão para um campo de pouso e tá lá o Alfred esperando por eles. Eu poderia inserir mais algum tipo de ação nessa cena, mas isso eu vou deixar em aberto. O que vale é o seguinte, eles voltam para Gotham. E o detalhe, eu contaria como que o Bruce Wayne foi tirado da Gotham sitiada. Ele seria tirado através de um submarino, certo? E seria o modo como eles voltariam de fato a Gotham, tá? Posto isso, outra coisa que eu mudaria seria o embate entre os policiais e os terroristas do Bane. Aqueles policiais sem arma nenhuma, ou quase sem arma nenhuma, aquilo ficou meio besta. E eu mudaria aquilo porque quem é que tem armas além dos policiais? A máfia. E a máfia forneceria as armas para os policiais irem atacar os terroristas do Bane, certo? Até porque tem um certo mafioso chamado Carmine Falcone que estava com muita raiva de um certo psiquiatra chamado Dr. Crane. E aí o bicho ia pegar, Falcone iria fornecer as armas que os policiais iriam precisar para dar combate ao grupo terrorista do Bane, ok? Desenvolveria a história, o restante, praticamente da mesma forma. A única diferença é que no restante da história o John estaria de Robin, tá? Ele atuaria de Robin, ele não atuaria como o policial John, tá? E no finalzinho, aí sim, naquele momento, naquela cena final em que ele descobre a Batcaverna, né? Ele descobre o caminho da Batcaverna, ele descobre a Batcaverna, aí sim, aquilo dali não pode mudar, ele tem que estar como ele, como o John, certo? Óbvio que eu mudaria o nome dele, eu colocaria o nome dele como John Richard Grayson, e isso seria mostrado naquela famosa cena em que ele tá lá nos arquivos da cidade, e aí fala pra moça, procura pelo meu nome de batismo, ok? Então, basicamente eu mexeria nisso. Com um detalhe muito importante. Quando o Bane tirou todos os prisioneiros de Arkham, ele não tirou o Coringa de Arkham, tá? E isso vai ser muito importante para o futuro. Mas calma, depois eu vou contar. Ok, pulamos para o Homem de Aço. E eu vou dizer que esse eu vou ter que mexer bastante. Esse vai ter que mexer muito, porque o roteiro de Homem de Aço, na minha opinião, ele é complicado, ele é confuso, ele não flui. O Snyder, ele quis se distanciar da obra do Richard Donner, de 78, e também de 80, porque na verdade a gente sabe que o filme de 1980, Superman 2, tem muito ainda do dedo do Richard Donner ali.
Mas a verdade é que, ao tentar fazer isso, na minha opinião, ele se embananou e criou um roteiro confuso, tá? Primeira coisa, a, a questão do começo do filme com Krypton. Eu diminuiria em muito a dose de Krypton nesse filme. Eu deixaria ele com muito menos Krypton, muito mais parecido com o filme de 78. Quem quisesse dizer que estava copiando o filme de 78, tô nem aí, tô tranquilo a respeito disso, tá? O importante era fazer o filme fluir, tá? E óbvio que eu ia aproveitar e homenagear um pouco os dois filmes clássicos do Superman com Christopher Reeve, porque eles são até hoje uma base muito importante para todos esses filmes de heróis que a gente vê hoje, não só da DC como da Marvel, é uma base muito importante. Até o Nolan disse isso, que ele se baseou muito para fazer o Batman Begins nos filmes do Richard Donner, no filme do Richard Donner. Bom, eu diminuiria a dose de Krypton, tá? E colocaria uma narrativa mais linear, ok? Primeira coisa, depois que o Superman chega à Terra, depois que o Superman se desenvolve, eu não faria aquela morte maluca do Kevin Costner sendo tragado por um tornado, que aquilo dali foi um exagero que não tem porquê. Eu botaria isso tudo muito mais simples, talvez copiando até a fórmula da morte do Jonathan Kent em 78, porque ali é que está a grande encruzilhada moral e filosófica do Superman, dele não conseguir lidar com fatos simples. Essa que está a grande questão. E esse que foi o problema de desenvolvimento do personagem. A contradição dele de ser super poderoso e não conseguir, não ter a capacidade de lidar com fatos simples da vida. Ok? Posto isso, ele iria se desenvolver e iria para Metrópolis. Só que aí, chegando em Metrópolis, ele iria, lógico, ele iria pegar o empreguinho dele lá como Clark Kent, no Planeta Diário, papapá, iria conhecer a Lois Lane, só que já iria conhecer uma Lois Lane encafifada com teorias da conspiração. Por quê? Porque eu iria começar aqui a fazer a ligação dos filmes. E a ligação dos filmes começaria com a Lois Lane encafifada sobre uma história que ela ouviu falar de eventos estranhos que ocorreram num país distante do Oriente Médio, um país em conflito, que falava a respeito de extraterrestres. Lanterna Verde. Ok? Primeira ligação. Seria essa desconfiança da Lois Lane. Seria muito importante isso. Lógico que ela seria no começo ridicularizada, mas não seria ridicularizada seria ridicularizada por todos, inclusive pelo Perry White, mas não seria ridicularizada pelo Clark. E o Clark se interessaria por ela e começaria um quase relacionamento em razão disso, tá? Porque ela acreditaria naquilo, ok? Outro ponto que eu ligaria com Lanterna Verde seria o seguinte: o começo da atuação do Superman como Superman. Como que ele se apresentaria para o mundo como Superman a primeira vez. Da mesma forma que o filme de 78 a gente teve aquela cena do helicóptero espetacular, que até hoje é uma das cenas mais bem feitas para mim da história do cinema. Eu fico procurando defeito naquilo, tentando ver como é que fizeram, e eu acho ainda incrível. Eu faria uma homenagem ao filme de 78 nesse gancho. E como é que seria? Alex Corp, tá, estaria disputando uma concorrência com uma outra empresa, lógico, né? Duas empresas disputando a concorrência, óbvio. Disputando uma concorrência para fornecer sistemas direcionais de mísseis para as Forças Armadas dos Estados Unidos. E nesse caso, a outra empresa a qual a Alex Corp estaria concorrendo seria justamente a Ferris Aviation. Inclusive, poderia-se colocar um diálogo qualquer do Lex Luthor, ou não necessariamente dele, talvez a gente pudesse deixar a figura do Lex Luthor subentendida, poderia usar a Mercy nesse caso, mas de qualquer maneira colocar um diálogo entre o representante das empresas Luthor, sendo o Lex ou não, e a Carol Ferris, que estaria nesse filme fazendo essa ponta, e ele falando: você ainda teria aquele caso, você ainda tem aquele caso com aquele piloto fracassado, papapá, só para pegar mais um ganchinho, só para pegar mais um gancho, tá? Só que o que acontece? O Lex, ele perde
a disputa. Ele perde a concorrência para Ferris Aviation. E aí o que o Lex decide?